Hoje é um dia de alegria, hoje é o dia de batismo. E é o dia em que há festa no céu e festa aqui também, amém? Então vamos louvar o nome de Deus. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei.
Como é bom participar de um dia como esse, participar de vidas sendo transformadas, vidas mudando o seu caminho, vidas mudando o seu destino. E cada um de nós tem também algo que precisa mudar, né? Cada dia é dia de se entregar a Deus, cada dia é dia de você parar e refletir e realmente entregar a sua vida, realmente entregar o seu coração. Muitas vezes na correria do dia a dia nós acabamos deixando algumas coisas de lado, às vezes o nosso tempo com Deus, e isso acaba nos afastando aos poucos. E hoje é dia de batismo e hoje é dia de nós também entregarmos o nosso coração. Lá em Isaías 1:16, a Bíblia fala: lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam o direito dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Hoje é dia de todos nós entregarmos tudo e voltarmos a estar brancos como a lã. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor,
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor meu Deus, muito obrigado por ter morrido na cruz por nós e por o Senhor sempre estar disposto a nos perdoar e nos lavar e nos deixar brancos, Senhor, como a neve. Também esteja com cada um aqui, esteja com aqueles que vão se batizar e que seja verdadeiramente uma mudança de direcionamento, andando sempre em direção a Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nessa manhã nós queremos ouvir os testemunhos, depoimentos, né, daqueles que vão dar o passo do batismo, que vem por transferência também. Mas antes disso eu gostaria de ler um texto. Abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 17 em diante, diz o seguinte: o apóstolo Paulo ora pela igreja, né, ora pelo povo de Deus, e aí ele diz o seguinte, ele ora o seguinte: peço também para que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com toda a sua natureza. Esse é o propósito de Deus, de nos encher com a sua natureza, né? Ele quer que a gente entenda essa revelação da manifestação da glória dele, que a gente entenda quem Ele é, que o amor dele esteja em nós, que nós cresçamos espiritualmente cada vez mais nesse entendimento de quem Deus é, e assim possamos viver um relacionamento com Ele. Nós não estamos aqui como igreja para venerar um prédio, uma instituição, algumas pessoas, alguns líderes, porque isso seria religião. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro a ter um relacionamento com Deus, a ter assim uma conversa com Deus de reconciliação, e depois uma conversa profunda sobre os mais diversos aspectos da vida. E aí o texto fala que Deus obviamente quer colocar algo dele em nós. E aí o texto continua concluindo dizendo: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. E glória a esse Deus maravilhoso que tem sido tão bom para nós, tem nos ajudado em tantas situações. Deus quer se revelar, nós quer se manifestar em nossa vida e quer que a gente compreenda isso. E que cada um aqui está num certo estágio nesse entendimento. Alguns já entendem um pouco melhor, que os que melhor entendem possam ajudar aqueles que não estão entendendo. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Mas que cada um de fato tenha um relacionamento com Ele. Não só nós aqui, mas muitas pessoas que nós conhecemos. E esse é o intuito de nós chamarmos mais pessoas para estarem aqui, para estarem na presença de Deus e possam de fato ter o seu relacionamento com Ele. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão, também para a sua vida. Você pode começar de novo, você pode viver renovação, você não precisa viver distante dEle, você não precisa disso. Você pode chegar perto dEle do jeito que você está, do jeito que você é, pode chegar perto dEle e experimentar essa graça de Deus. E a gente vai ouvir alguns testemunhos nessa manhã,
de pessoas que tiveram uma experiência com esse Deus maravilhoso. É impossível que eles contem toda a sua história. Eu não vou falar quantos são, para que ninguém desanime, né? Ou anime, né? Pode ser o efeito contrário também, pode se animar com essa graça de Deus na vida das pessoas. Eles não poderão contar toda a sua história. Eles vão contar um pouquinho da sua história. E a gente vai poder ouvir essas histórias, e o gostoso disso é que a gente vai entendendo Deus melhor, quando a gente vê como Deus tem agido na vida do outro, como Deus tem gerado algo novo na vida do outro. E é por isso que nós estamos aqui, ok? Eu vou chamando as pessoas, e aí as pessoas já vão chegando aqui, depois a gente vai ter que acelerar o processo. Eu gostaria que você que está assistindo, que você prestasse atenção nos detalhes desse agir de Deus na vida de uma pessoa. O que Deus é capaz de fazer, o que Ele pode fazer, inclusive na minha e na sua vida, ok? Vamos começar com o Felipe Herber e a Débora, e depois, logo depois deles, vem a Camila e o Luiz Felipe. Rapidinho, é hora de chegar, os outros já podem ficar de prontidão. Caramba, tem gente, hein? Lá de trás não dá para ter essa noção, não. Pessoal, bom dia. Meu nome é Felipe Herber. Estou muito feliz de estar aqui. É muita satisfação estar aqui dando meu testemunho junto com as pessoas que me fizeram evoluir na fé, com minha esposa e meu discipulador, o Sami. E brevemente, eu sou de um lar cristão, mas eu me desvirtuei quando entrei na faculdade e assim, as amizades influenciam bastante e depois Deus, eu achava que Deus era um Deus, caramba, um Deus punitivo e não um Deus misericordioso, um Deus amoroso e justo. Eu achava que era só julgamento e muitas vezes o inimigo mostrou isso como que Deus era que Deus era um ser que eu nunca poderia alcançar ele. E depois eu vim para Luiz Eduardo, tive a oportunidade de voltar. E teve um culto que me marcou bastante aqui na comunidade cristã, que foi uma amiga do pastor, uma loira, eu não lembro o nome dela, mas ela falou sobre perdão e arrependimento. E eu nunca fui muito de chorar e nada, e eu senti que o Espírito Santo tocou meu coração. E desde então eu comecei a frequentar a célula e me aprofundei na fé. E hoje estou muito feliz de estar aqui falando para vocês, dando meu testemunho, bem breve, mas é maravilhoso o amor desse Deus. Bom, oi, meu nome é Débora, sou esposa do Felipe. E o meu testemunho é, assim, eu nasci também num lar cristão. Desde criança eu já sabia quem era Jesus, eu sabia que eu tinha que amar Ele. Mas acabou que com o tempo eu fui me distanciando e também, para mim, acho que por um tempo eu acreditava que Deus era um Deus distante, não um Deus perto, né? E acho que quando eu tinha uns 15 anos, eu estava na casa dos meus avós e aí eles me chamaram para ir num culto. E eu fui lá, aconteceu uma coisa sobrenatural, eu digo assim, porque naquele dia Deus tocou meu coração e eu senti que eu me enchi mesmo do Espírito Santo e decidi me batizar. E naquele dia, desde então, eu comecei a me aproximar mais dele, mas depois de um tempo, quando eu entrei na faculdade, eu me afastei novamente. E hoje eu percebo que naquela época eu era muito vazia, que eu não tinha o amor de Deus, assim, eu acho. Eu sou um pouco emotiva. E naquela época, hoje eu vejo, né, o quanto eu era vazia, que eu procurava me preencher de alguma coisa que eu sei que eu só sinto hoje. Quando eu casei com o Felipe, eu tive que tomar essa decisão de querer ter Deus na minha família, né? E a gente casou, veio para Luiz Eduardo, e eu acho que
foi um mover de Deus mesmo, que Ele colocou pessoas muito boas na nossa vida. Uma delas é a minha discipuladora, que é a Flávia, que me ajudou muito. Ela e o Gustavo, né, chamaram a gente para ir na igreja, a gente conheceu e a gente frequentou a célula. E essas pessoas, né, nos ajudaram a nos aproximar de Deus. E daí, então, em diante, eu percebi que eu poderia ter uma intimidade maior com Ele. E hoje eu não me vejo mais sem Ele. E eu quero estar cada vez mais perto, mais. É isso. Obrigado, E depois o James e a Jô. Bom, primeiramente, bom dia, eu sou a Camille. Cheguei aqui em Luiz Eduardo 2 anos atrás e, graças a Deus, eu também tive a oportunidade de nascer no lar cristão. Então, desde pequenininha, os meus pais já me ensinavam o caminho, me ensinavam sobre Jesus. E, querendo ou não, às vezes, até quando a gente passa naquela fase adolescente, eles me levavam para a igreja, mesmo assim. Quando eu fiz 18 anos, eu fui estudar fora e daí a decisão de ir na igreja já não era mais deles, a decisão já era minha. E foi muito bem no começo, mas passando o tempo, eu acabei parando de ir para a igreja. Eu falava, tá tudo bem, eu posso servir a Deus sozinha em casa, mas eu sei que isso não é o que Deus quer para a gente, né? Ele quer que a gente tenha uma comunidade e realmente irmãos nos ajudando, né? A gente não nasceu para ter um relacionamento individual com Deus, e sim, também, né? Mas sim com um conjunto, que é muito mais fácil a gente crescer. E quando eu vim para Luiz Eduardo, eu casei e vim para Luiz Eduardo, e já a decisão não afetava só a mim, também afetava o meu lar, a partir daquele momento, quando eu me casei. E aqui a gente começou a ir em algumas igrejas, até que eu entrei para trabalhar numa escola, eu conheci a Paty. Aí lá ela falou, vamos na igreja comigo, vamos ver como é que é. Aí a gente começou a ir, e a gente começou a ir nas células também. Aí lá eu conheci a Nete também, ela falou, vamos fazer o discipulado. Eu falei, vamos. E aí eu vi que o meu relacionamento, que estava estagnado há muito tempo com Deus, foi quando voltou a se desenvolver. E a Nete também tem me ajudado muito, Deus tem usado muito a vida dela para que eu me desenvolva nesse relacionamento com Deus, que há muito tempo ficou daquele mesmo patamar. E eu sou muito grata por estar aqui hoje, e é por isso que eu tomei essa decisão de me membrar nessa igreja, que tanto nos acolheu, como a gente não tem nenhuma família aqui, agora a gente tem. E eu sou grata por isso. Meu nome é Luiz Felipe, eu também mudei para o Luiz faz um pouco antes da Camille. E eu também nasci no lar cristão, meus pais são católicos, meus avós, e a vida inteira eu fui na igreja, e assim como o Felipe falou, fui para a faculdade, aí como a decisão era minha de ir para a igreja, eu acabei não indo. Às vezes que eu ia era porque minha irmã me levava, então eu falava, ok, né, domingo é dia de ir na igreja, então vamos lá. Mas nesses anos de faculdade eu consigo contar nos dedos as vezes que eu fui para a igreja. E aí quando eu me mudei para Luiz Eduardo, eu casei com a Camille, e aí a Camille que começou a falar, não, a gente precisa ir na igreja. Eu falava, ok, vamos. E procuramos algumas igrejas, aí a Camille arrumou esse emprego, onde ela conheceu a Paty. E aí a Paty chamou a gente para ir para a igreja. A gente foi em alguns cultos, daí eles chamaram a gente para ir para uma célula. A gente conheceu a célula, já comecei a me abrir mais e falar, realmente é interessante isso aqui. E aí a célula deles multiplicou, aí dessa célula nasceu a nossa célula, que em pouco tempo também multiplicou, a gente estava com 25 membros e agora a gente está com mais uma célula. E tanto nesse período das células e indo na igreja, eu falo que o ano passado, acho que foi o ano que eu mais orei, mais li a Bíblia da minha vida, e isso me edificou muito. E aí a presença dos nossos líderes de célula, o Gustavo daí me chamou para fazer discipulado também no ano passado, e a gente comecei a fazer o discipulado. Eu falo, cara, como é legal isso aqui. E toda semana aprendendo mais, e as células. E aí foi natural essa decisão de me batizar, de firmar esse propósito que Deus tem para a minha vida. E eu acredito que é só daí para frente, é só crescer mesmo nesse amor de Deus e na igreja aqui com vocês. Amém.
James e Jô, e depois o Gustavo. Gustavo, está aí? E se eu não chorar? Ele já vai pegando o lencinho, e se eu não chorar? Para ela. Bom dia, pessoal. Meu nome é Josicleide, muitos me conhecem como Jo. Sou casada com James e temos 2 filhos, Guilherme e Otávio. Cresci tendo conhecimento sobre Jesus e frequentava outra igreja. Mesmo tendo todos os ensinamentos, desde criança me sentia vazia, insegura e tinha muitos medos, pois aos 6 anos de idade perdi a minha irmã, e aos 13 perdi a minha mãe, onde meu mundo desmoronou. Comecei a questionar a Deus, procurei outras religiões e o vazio continuava dentro de mim. Foi quando perdi totalmente a minha intimidade com Deus. Mesmo eu e meus irmãos, sendo todos de menores, nos tornamos adultos. Na dor, decidimos apoiar uns aos outros. Assim somos até hoje. Uma família linda e unida. Tornei-me mulher, esposa e mãe, na qual me orgulho de ser. Em janeiro de 2020, Deus usou meu filho Guilherme como ponte, onde toda a nossa família começou a frequentar os cultos da comunidade cristã. A convite de uma amiga Milena, começamos a participar da célula e também já ingressamos no discipulado, onde cada lição recebia ensinamentos para entregar tudo para Deus. Abri a porta do meu coração e deixei o Espírito Santo entrar. Aceitei Jesus como meu Salvador. E todo aquele vazio, as mágoas, os medos foram curados. Hoje, vivo essa transformação na minha vida. A minha intimidade com Deus está sendo restaurada dia após dia. Porque hoje eu sei que eu tenho livre acesso a Deus. Agradeço a Brigitte e a Helmut e a todos das células que contribuíram com o meu crescimento espiritual. E a também a nossa nova célula pelo acolhimento e orações. Em especial, meu esposo, que sempre me apoiou e andou junto comigo. O mesmo caminho de restauração e aceitar a Jesus. Aos meus filhos, Guilherme e Otávio, por ser o presente que Deus me confiou e o coração que bate fora do meu peito. E a Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória. Bom, tchau. Tá tremendo. Bom dia, pessoal. Eu sou James, esposo de Jô, pai de Guilherme e Otávio. E vou falar um pouco que vai ser breve. Eu vim de outra denominação religiosa, cristã. Sempre senti a presença do Espírito Santo em momentos de paz e quando orava em momentos de aflição também eu sentia a presença do Espírito Santo. Mas o pecado que eu vivia me afastava da presença de Deus. Meus desejos, minhas prioridades sempre estavam me distanciando de Deus. Ansiedade, orgulho, problemas com bebidas, vídeos impróprios, medos, tudo isso me afastava de Deus e me trazia sofrimento. Mas Deus veio através de meu filho Guilherme para restaurar a minha vida e a vida de nossa família. Ele estava frequentando a célula dos adolescentes e nos chamou para conhecer a igreja. Fui tocado pela atitude dele de nos levar
a igreja e a partir daí passamos a frequentar os cultos e participar da célula. A partir do momento que passei a fazer o discipulado, senti minha vida sendo transformada. Minhas relações com as pessoas, com esposa, filhos, estavam melhor. Também melhorou com as pessoas que conviviam comigo no dia a dia. E senti o poder do Espírito Santo em minha vida. Restaurou meus hábitos. Coloquei Deus como prioridade. Coloquei ao pé da cruz os meus pecados. E hoje me sinto liberto. E sou grato por tudo que a igreja tem feito por nossa família. As pessoas que passaram por nós, agora é improviso. Agradeço ao pastor Helmut e a Brigitte por todos os ensinamentos que nos trouxe. E a todos que nos ajudou nessa caminhada. Tantos que, quando a gente chegou na igreja, com um sorriso, com um gesto, com palavras, nos deixou sentir tão bem acolhido. Obrigado a todos. Tchau, Brigitte. Amém, Gustavo. Depois a Tatiane. Bom dia a todos. Realmente aqui de cima parece que tem muito mais gente. Na verdade eu estava pensando antes de vir para cá se eu deveria preparar algo para falar. E na verdade eu optei por não, porque provavelmente eu ia esquecer. Então eu pedi para Deus me dar orientação e, de repente, deixar uma mensagem que pudesse... Acho que assim fica melhor, né? Deixar uma mensagem que pudesse, talvez, tocar o coração de alguém aqui. E eu venho de um lar cristão, só que eu nunca me dediquei, na verdade. Essa aqui é a questão. Eu nunca me dediquei por buscar Deus. E eu sempre tive Deus como... realmente algo distante na minha vida, né? E de um tempo para cá, um tempo até mesmo depois que eu comecei a participar da igreja, eu não participava da célula e eu realmente não me dedicava como alguém que deveria se dedicar para buscar Deus. E eu percebi que a partir do momento que eu comecei a colocar isso como uma responsabilidade, como algo que fosse... que iria mudar a minha vida, eu comecei a perceber que realmente você dá um passo em direção a Deus e Ele dá um passo na sua direção. E eu aprendi que funciona assim, você tem que buscar Deus e realmente as coisas vão acontecer na sua vida. Eu sei que tem áreas da minha vida que eu poderia falar muito tempo aqui, sobre o que Deus já agiu e sobre o que realmente Ele fez de grande na minha vida. Mas a gente tem um tempo um pouquinho curto e eu vou tentar só resumir, mas é isso. Deus realmente faz coisas incríveis na sua vida. E eu percebi isso a partir do momento que eu comecei a me dedicar e que eu comecei a buscar Ele de uma forma responsável também. E hoje eu estou aqui, estou muito feliz por isso. Já é uma decisão que eu tomei há um certo tempo e... hoje está se cumprindo, né? E agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Samuel também por ter dedicado o tempo dele e realmente foi fundamental para o meu crescimento espiritual. Agradeço muito também ao Gustavo, meu grande amigo de longa data, que esteve comigo em muitos momentos difíceis. E obrigado ao Gustavo. Eu também me sinto responsável por ver o Felipe aqui hoje, e estou muito feliz por isso. E é isso, Deus te mostra grandes coisas e você vai vendo os resultados das suas decisões. E hoje aqui eu percebo que é um resultado e estou muito feliz por isso. E se eu puder deixar uma mensagem, acho que para todos,
sobre igreja. Eu acho que igreja não é você ir, é você ser. Então seja igreja você e seja um bom exemplo para todos. Obrigado. Depois da Tatiane, a Tayane e o Vinícius. Bom dia a todos, meu nome é Tatiane. Eu também cresci num lar cristão. Aprendi desde pequena o certo e o errado. Fui uma pessoa que sempre foi muito ativa na igreja, na liderança, participando de grupos. Mas em determinada época da minha vida eu me senti vazia. Eu queria mais e dentro da igreja que eu estava eu não conseguia me preencher. Então eu comecei a procurar em outras igrejas, mas ao mesmo tempo eu não queria me desvincular da minha família, de ir para uma igreja sozinha, me posicionar em relação a isso. Esse meu ficar indo, passeando em outras não me ajudou, porque acabou fazendo com que em determinado momento eu permanecesse na que eu estava, mas eu fui me distanciando de Deus. E nesse tempo eu acabei fazendo algumas escolhas erradas e eu me culpei muito por isso. E aí eu senti vergonha de voltar para a igreja. Vergonha do meu pecado, do meu erro. E Deus sempre estava comigo. Eu sabia que Ele tinha me perdoado, Ele me perdoava, mas eu não conseguia me perdoar pelo meu erro, porque eu aprendi o que era certo e eu tinha infringido uma própria regra minha de conduta. E aí eu criei um vício. O meu vício foi o trabalho. Eu comecei a trabalhar 15 horas por dia, eu tinha 3 empregos e eu trabalhava de domingo a domingo. E assim eu não precisava pensar nas outras coisas. Então esse foi o meu vício, eu fiquei nele durante 6 anos, nessa rotina, e isso me ajudava, porque se eu tivesse tempo, eu pensava no que eu tinha feito errado e que eu estava distante de Deus. Óbvio, eu orava, lia a Bíblia, mas eu não conseguia enfrentar os meus medos e os meus fantasmas interiores. Foi quando em 2019 eu falei assim, não, do jeito que está não dá. E foi quando eu resolvi tentar uma experiência na comunidade cristã. Eu já conheço muita gente aqui há muitos anos, já conheci o pastor também desde criança, e eu falei assim, eu vou ir para a comunidade cristã, que eu gosto de ir lá e tal. E aí eu fui, sozinha, e eu não gostava daquilo, eu sou uma pessoa muito tímida, então para mim ir para a igreja sozinha era bem barra. Mas eu fui, no terceiro culto, eu sei que eu saí de casa, terceira vez que eu fui, eu saí de casa e falei assim, Deus, se hoje ninguém chamar eu para fazer alguma coisa nessa igreja, eu não volto mais não. E foi quando eu tinha uma amiga de faculdade lá e ela falou assim, Tati, você já está numa célula? Aí eu falei assim, não. Ela falou, vamos ir? Aí eu falei assim, vamos. Aí eu pensei, putz, mas agora eu vou ter que continuar vindo, porque Deus respondeu. E aí foi quando eu entrei para participar da célula e eu fui muito bem acolhida. Depois a gente acabei indo para outra célula que também fez toda a diferença na minha vida. São meus amigos, amigas de coração que viveram comigo momentos felizes, momentos bem tristes. E Deus foi muito bom durante todo esse tempo, porque eu vejo que Ele sempre cuidou de mim em cada detalhe, sempre estava ali perto, mesmo quando eu achava que eu não tinha valor ou que eu não merecia o amor que Ele tinha por mim. E então, eu sou muito grata à minha discipuladora, a Adriana, e à minha célula, a comunidade cristã, por ter me acolhido como parte da família. Ok, depois Arlete. Quem começa?
Bom dia, meu nome é Tayane. Eu também cresci em um lar cristão, mas a gente costumava ir à igreja mais em datas comemorativas, né? Natal, Páscoa, Dia das Mães. Não tinha um relacionamento com Deus. Já frequentei outras igrejas também. E há uns 6 anos atrás, meu pai começou a frequentar a comunidade cristã e me convidou para estar acompanhando ele. E desde o primeiro dia, né, que eu fui, eu senti um acolhimento e uma paz no coração muito grande. E a gente começou a frequentar, e um tempo depois começamos a ir para a célula, na mesma do meu pai, que ele frequentava. Os nossos líderes, a Célia e o Lore, sempre nos acolheram muito bem, sempre encaminharam a gente muito bem. Fizemos cursos e desde lá a gente vem experimentando o amor de Deus em nossas vidas, né? Tanto na nossa união, minha e do Vinícius, na criação dos nossos filhos, o Enzo e o Mateu. Deus tem sempre se revelado muito bondoso e misericordioso com nós. Quem não sabe, meu pai teve Covid uns 2, 3 meses atrás e precisou ir para a UTI, ficar entubado. E ele tinha todas as comorbidades possíveis e era desacreditado por muitos, mas não para Deus. E a gente pôde experimentar o poder da oração em nossas vidas. Todo mundo orou muito por ele, a comunidade inteira orou por ele, e a gente pôde ver Deus realmente agindo. Ele precisava de um milagre, né? E a gente entregou a vida dele para Deus e pediu que, se fosse da vontade dele, então que ele fizesse esse milagre. E ele fez. E hoje a gente está aqui, pode testemunhar o amor dele com a nossa família. É isso. Bom dia, igreja. Meu nome é Vinícius, sou esposo da Tayane, genro do Fly, acho que todo mundo conhece o Fly, né? E eu era católico, meus pais católicos, porém não tão praticantes. Confesso que a minha experiência em igreja foi até a primeira comunhão, e após isso aí, acho que acabou. A gente frequentava a igreja em raras oportunidades, e um dia o Fábio Oliveira me convidou para fazer um curso, Negócios à Luz da Bíblia. Foi com o pastor Helmut ministrando, o Lore participando também. E aí eu conheci a comunidade cristã. Mas eu pensei, né, o curso de finanças na igreja, sábado de manhã, né, não sei não se vai dar certo esse negócio. Mas foi ali que a gente começou a caminhada. Após isso aí, o Fly me chamou para ir ao culto. Eu fui, algumas vezes relutando, por achar que era diferente, que não era digno de estar ali, de poder fazer alguma coisa, de estar ouvindo a palavra. Mas com o tempo Deus foi colocando as coisas no meu coração, foi colocando tudo no seu devido lugar. E com isso veio o Lore, que me ajudou muito, me ajuda a todo momento, não desistiu de mim, buscou sempre me ajudar, me trazer para perto de Deus. E hoje estou aqui. Confesso que relutei muito, nunca imaginei que hoje estaria dando esse testemunho aqui, ou que frequentaria a igreja e que ia conhecer a Deus. Mas ele, a cada dia que eu ia no culto, ele falava comigo de uma maneira diferente. Ele tocava meu coração. Parecia que a palavra era direcionada para mim. E nesse sentido, ele me acolheu, ele me tocou, e eu pude entregar minha vida a ele. Então hoje aqui, como eu falei ontem na igreja, é a realização do propósito de Deus em nossas vidas. E a ele eu entrego a minha vida e dou toda a honra e toda a glória.
Amém. Vai dar tudo certo. Bom dia a todos. Eu sou a Arlete. Antes de eu vir para a igreja, eu era uma pessoa que achava que sempre tinha razão em tudo. Era uma pessoa que discutia bastante, isso acabava em brigas, não tinha muita paciência. Mas depois que eu tive a minha filha, eu percebi que eu tinha que mudar, né? Que eu não queria para ela o mesmo que eu tive na minha vida. Que eu cresci só com meu pai, meus pais eram separados. Graças a Deus ele foi um pai maravilhoso, mas eu não tinha a presença de uma mãe, não sabia o que era ser mãe. Então, tempo depois que... e Deus pegou e me deu a minha filha, um tempo depois que meu pai faleceu. E nisso, eu acredito que ele fez isso para que houvesse mudança na minha vida. Depois que ela nasceu, realmente eu tive bastante mudança, mudei bastante o meu comportamento, o jeito de pensar, mas não foi o suficiente. O tempo foi passando, aí quando eu fui para a igreja a primeira vez, tive uma sensação maravilhosa. Cada vez que tem um culto, parece, muitas vezes é feito para a gente, né? Serve para a gente. Então, eu fui a primeira vez e me senti como se fosse abraçada. E nisso, e agora eu percebi que agora eu vou ter a mudança que realmente eu preciso. Né? A igreja está me ajudando bastante, a Lúcia também, maravilhosa, a minha célula. E agora eu acredito realmente que estou mudando, de pouquinho em pouquinho, estou mudando o meu jeito de ser. A razão que eu achava que sempre era muito importante, né? Que eu brigava até... Eu sabia que eu tinha razão, então eu achava que tinha que brigar até o fim. Mas hoje eu acredito que não tem importância, não é sempre que a razão é o mais importante, né? O amor, a paz na família. E agora eu descobri também que sozinha eu não ia conseguir essa mudança, né? Agora com a minha célula, com a Lúcia, todo mundo está me ajudando bastante. Estou mudando, de pouco em pouco, mas estou mudando. Né? Acredito que vou mudar cada vez mais. E agradeço muito a todos vocês, né? E ao pastor e todo mundo. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu trouxe um caderno de 100 páginas, vou começar pela primeira, tá? Cláudio, Rony, Palito, Lore, Gil. Alguns aqui já me conhecem, sabe, da minha trajetória, até quando passei pela igreja, tá? Queria agradecer também a Marquesa e Família, que convidei eles para virem. Giovanni, Neymar, meu discipulador, Helmut e a igreja. Há muito tempo Deus tem falado comigo, mas demorei muito a ceder. Tive a sorte de ter uma família intercedendo e lutando por mim, acreditando e tendo esperança. Deus capacitou e curou muitas feridas em minha vida, minha esposa, minhas filhas, de maneira que elas sempre me perdoaram e seguiram orando, achando que valia a pena lutar por mim, mantendo a fé e o amor. Tive meu sogro, o velho Pedro, para quem não conhece, que nunca e sempre acreditou em mim, nunca me abandonou. Ao longo desses 24 anos que eu e a Viviane estamos juntos, foram muitos tropeços e quedas. Por muito tempo me sentia rejeitado e até mesmo menosprezado, e às vezes colocando Deus à prova. Mas ao longo de todos esses anos, já nos últimos 2, que comecei a sentir o Espírito de Deus agindo, me chamar cada vez mais para o propósito de Deus na minha vida. Até que então, não sabia qual era. Foram 2 fatos assim que marcou muito. Primeiro eu fui diagnosticado com pedra nos rins. 2 pedras, uma de 5.1 e outra de 5.6. Aí comecei a procurar Deus com mais intimidade. Só que aos poucos, logo deixei novamente isso de lado. Até foi numa das pregações do Palito que me chamou muita atenção. E isso ali
Simplesmente eu pedi para Deus que me tirasse essa dor. Quem teve pedra no rim sabe o que é isso aí. E eu, num domingo do culto, eu voltei para casa, orei bastante. No outro dia, expeli as 2 pedras moídas. Elas não saíram inteiras. Então, ali eu vi que tinha uma mão de Deus de milagre. Só que daí eu achei que estava tudo bem e abandonei Deus de novo. Descobrimos então o Covid e tudo evoluiu muito rápido. Eu fui diagnosticado em fevereiro, final de janeiro, fevereiro, fui diagnosticado com Covid. A gente, no início, deixa eu só ver aqui, mas de repente, depois de uma viagem para Maceió, casamento da minha filha, aí eu voltei e estava com Covid. Demorei um pouco, tomei o protocolo e nada resolveu. Então eu fiquei uma semana com febre, fui a uma clínica onde me hospitalizei e não adiantou nada os remédios. Então eu saí de Luiz Eduardo com 82% dos pulmão comprometido, fui entubado, fiquei 6 dias entubado em Brasília. E então, eu acredito que eu vivi o sobrenatural. Quem viveu o sobrenatural sabe do que eu estou falando. Eu acordei depois de 6 dias. Eu, para começar, não sabia o que era entubar. Eu fui para lá achando que era só uma sedação, que eu ia chegar lá e iam tirar a sedação e eu ia fazer o tratamento. Mas não era nada disso. Então, no momento que eu acordei, eu senti que alguém me segurava. Só que eu não sabia o quê. Eu falei para o médico, ele disse, não, você está deitado aqui, você não tem nada, não tem ninguém te segurando. Eu disse, tem sim. Então eu fiz uma videochamada com a Viviane, quando eu desentubei, e ela falou que o dia que eu tivesse melhor era para mim ver o meu celular e ver as mensagens que eu recebi, as igrejas que se levantaram em oração, tanto a comunidade cristã quanto outras, de todo o país, até fora do país. Então você começa a ver que é a mão de Deus e sentir como você é amado. E não tem como você fugir disso. Quando você tem um chamado, você não pode. Acordei depois de 6 dias, achando que tinha chegado. Quando acordei, senti alguém segurando minhas mãos, isso eu já falei. Pois se tivesse morrido, não estava salvo e não estava vivendo com Cristo. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Porque no momento que você tem uma doença dessa, você não pensa, você não conversa, você não consegue falar com Deus mais. E eu não tinha falado com Deus antes de ser entubado. Então, no momento que eu acordei, foi muito difícil você lembrar das tuas filhas, dos teus familiares, dos amigos, e pensar que você pode não mais dizer que ama, que quer estar perto, que quer ajudar, que quer aproveitar a vida. A gente se vê incapacitado. Hoje quero cada vez mais intimidade com Deus, não só por mim, mas pelas pessoas ao meu redor. Quero refletir muito o amor de Deus, levar mais as pessoas a Ele. Estou longe de ser perfeito, mas entendi que essa aliança é a melhor coisa para a minha vida. Hoje dou liberdade a Deus, trabalhar a minha vida, tratar minhas feridas. Quando eu fiz o Vida Vitoriosa, muito importante, entendi muitas coisas que nos prendem. Então liberei perdão, abri mão da rejeição e entendi a submissão. Foi um curso maravilhoso. Então quero dizer a todos vocês que Deus tem trabalhado em minha vida e o resultado tem sido maravilhoso. Tem 2 coisas que eu quero dizer. Até eu tenho uma resposta para dar para o Marquesan, que o dia que ele foi me buscar em Brasília, ele me fez uma pergunta. O que você leva para a tua vida depois de tudo que passou? No momento eu respondi qualquer coisa. Não estava bem. Mas hoje eu posso responder que o que me leva é Deus. E eu quero que Ele comande minha vida. Certo? Amém? Obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Eu sou a Viviane, esposa do Juliano. Eu estou vindo por restauração. Eu sou batizada desde os 12 anos de idade. Hoje, a ideia que eu faço é que na época eu não estava pronta. Eu não sabia o que era realmente um batismo. Mas também não me arrependo, porque foi essas sementes plantadas que se enraizaram e que mesmo em todas as tempestades me manteram firmes e fortes. Minha vida com o Juliano começou muito cedo, já vai para 24 anos juntos. Em meio a esse período, em 2006 a gente veio para Luiz Eduardo.
Chegando aqui, a gente logo conheceu o Helmut, a Brigitte, o Zig e a Úrsula. A gente participou por muitos anos da igreja na célula, mas o Juliano sempre estava meio em cima do muro. E eu confesso que isso não é desculpa para mim não ter me posicionado em relação à igreja, né? E por muitas vezes eu me afastei. Mas sempre procurando a presença de Deus. Cometendo erros, mas também dando a liberdade de Deus tratar as minhas feridas. E assim Ele fez. Ele fez entender que o meu primeiro ministério era em casa com a minha família. Tanto é que Ele restaurou a relação com a minha sogra e Deus me deu uma chance de curar essa ferida de tal maneira a cuidar dela num câncer e dela no final me chamar de minha filha. Isso foi obra de Deus na nossa vida. Essa caminhada que começa hoje com o Juliano me enche de alegria. Eu também fiz o Vida Vitoriosa recentemente e entendi nesse refazer que eu sou casa do Espírito Santo, que eu preciso deixar Ele agir. E no momento em que eu deixo Ele agir, abrindo mão de mágoas, da falta de perdão, me submetendo, eu consigo limpar um cômodo por vez da minha casa, que sou eu, né? Para manter ela sempre arrumada. Temos vivido o amor e o sobrenatural de Deus em nossas vidas, principalmente nesse período que o Juliano esteve doente e entubado. Não foi fácil, e não é fácil você vir pela dor. Estar aqui não significa estar livres de tudo, mas que sou mais forte hoje, porque faço parte do corpo de Cristo, que é uma igreja que está aqui para nos ajudar nessa caminhada. Hoje temos um coração mais aberto e procurando ser mais obedientes, mas principalmente agradecidos a Deus pela misericórdia e o amor que Ele produz. Bem, a Milena. Tá bom também, né? Gente, quero dizer que eu sou a última dos batizando, porque eu vou falar muito, mas espero que seja gratificante para vocês me ouvir. Meu nome é Milena, eu vou ler, porque se eu for falar, eu dou uma palestra. Quero começar o meu testemunho dizendo que a alegria nasceu em mim. Sempre fui conversadeira, agitada, ansiosa, animada, mas junto com toda essa animação e energia para dar e vender, vinha também as frustrações, porque quem é ligado na tomada está sempre planejando, sonhando, querendo devorar o mundo, mas as frustrações vêm quando o querer não passa do querer, pois na hora de colocar em ação tantos planos, falta um estímulo, falta mais garra, falta me acalmar. E o pior de tudo isso é que, além da ansiedade, a necessidade de saber a opinião do outro sempre foi o checkmate das minhas frustrações. Pois tudo o que eu pensava que eu podia fazer, quando pedia a opinião das pessoas, elas sempre achavam que eu não era capaz de concretizar o que eu havia planejado. Enfim, além de não ser capaz de realizar os feitos idealizados, aonde eu quero chegar com toda essa conversa? Sempre tive o hábito de absorver as coisas negativas que as pessoas falavam ao meu respeito, mais do que as positivas. E isto foi ruim para a minha vida. Quando eu entrei na faculdade, carreguei comigo o medo de não dar conta. Mas na faculdade conheci pessoas maravilhosas e no decorrer dos anos do estudo, muitas pessoas chegaram em mim e falaram: Milena, Deus está te chamando. E eu não compreendia. Aprendi no curso, junto com colegas e professoras, a reconhecer que eu tinha muitas qualidades e capacidade de realizar muitas tarefas. O tempo me mostrou que a minha capacidade e minhas qualidades iam além do que eu enxergava. Mas, infelizmente, no último ano do curso, quando eu já estava cheia de coragem,
Pronta para ser águia e não pato, veio uma pessoa na qual eu admirava e cortou as minhas asas, perguntando se eu ia exercer minha profissão. Eu respondi que sim, e ela falou que os alunos iriam cagar na minha cabeça, pois eu era muito boazinha. E pronto, voltei a estaca zero. Tive medo de exercer e percebi que, como em toda a minha vida, eu deixei que a opinião dos outros prevalecesse sobre a minha. No final de 2017, comecei a frequentar a comunidade cristã. Fui participando dos cultos com a minha mãe, fui me envolvendo nos cursos, até que um dia, Rejane e Carla me convidaram para entrar na célula. Eu, no começo, não quis, porque achei que ia ocupar muito meu tempo. Nós estávamos no curso do Vida Vitoriosa e, como durava 3 dias, foi o tempo suficiente para que eu, no grupo pequeno, descobri o quanto sou orgulhosa, o quanto eu sofro por querer estar à frente de tudo, em resolver as coisas para não ser chamada a atenção. Pude ver que, quando uma pessoa me chama a atenção de alguma coisa que eu já havia feito, o meu interior se irava e mesmo eu estando certa ou errada, o orgulho e o desejo de estar com as tarefas prontas e bem feitas, mesmo que às vezes não estava ao meu alcance, isso me sugava as energias e eu sempre procurei ser e ter o melhor. Isto, querendo ou não, adoecia minha alma, porque temos que compreender que nem tudo está ao nosso alcance e que nem em tudo nós temos razão. Quando vi que o meu trono, quem estava sentado era eu, foi me apresentado um choque de realidade, de que estava na hora de eu sair do controle e deixar que Deus comandasse minha vida. Neste curso Vida Vitoriosa, eu fiz isso. E depois desse posicionamento, pude ver que a célula não ia me tomar tempo, mas sim me dar tempo na presença de Deus. Entrei na célula e nunca mais saí. E no decorrer desses anos, eu fui conhecendo mais a palavra de Deus, fiz muitos cursos, fui me conhecendo e vendo o quanto Satanás me manteve em um cativeiro durante 30 anos da minha vida, me enchendo de mentiras, inseguranças e medo. Sempre dei mais ênfase ao medo do que às qualidades que Deus me deu. Hoje vejo que há tempo para tudo nesta vida. E que, se não for do agrado e no tempo de Deus, que não adianta eu nadar contra a maré, porque eu não vou conseguir. Uma coisa me fez estar aqui hoje, que foi perceber que eu não mando em minha vida e que o amadurecimento e o crescimento espiritual é necessário. E que quando buscamos isso, começamos a mudar e as circunstâncias também mudam. Vi que depois que eu reagi diante das minhas dificuldades, minha vida melhorou e eu obtive crescimento como pessoa e espiritualmente. Deus agiu em minha vida todas as vezes em que eu o procurei, que eu orei, que eu busquei, que eu jejuei. Estou estudando o livro A Cura pela Palavra com a Brigitte. E o agir de Deus é tão grande que no assunto que menos me interessei foi onde estava a minha ferida aberta. Estava estudando o caso de Ana, que era a cura pela palavra para a solidão. E quando comecei a falar do tema, me pus a chorar grandemente e percebi que sempre tive medo de ficar sozinha. Vim de uma geração onde minha família inteira são mães solteiras e sempre pedi para Deus para não deixar que isso acontecesse comigo. Então, aos 19 anos, me cuidei para não repetir a história da minha família. E quando me deparei com a história de Ana, percebi que eu era uma Ana. Que sempre tive saúde, vida boa, poucos, mas excelentes amigos. Sempre conheci pessoas legais, sempre tive bons patrões, mas assim como Ana, eu não curti a vida. Percebi que eu fico olhando para o relógio, para o tempo que está passando voando, fico de olho na minha idade e vejo que estou ficando para a titia. E sempre quando vem as lamentações, a frase é a mesma: mãe, será que eu não vou ser mãe? E minha doce mãe fala: calma, minha filha, ainda não é a hora. Mas para mim,
A minha mãe estava me enganando. Ela só queria acalmar meu coração. E vendo a história de Ana, chorei como uma criança, pois vi que não estava confiando no que Deus está preparando para a minha vida. Percebi que não adianta as coisas ser no meu tempo, do meu jeito, que eu tenho que esperar em Deus. Quando compreendi isso, orei e entreguei a minha vida e o meu destino nas mãos de Deus. Neste dia, eu só sabia chorar. Falei para Deus que seja feita a vontade dEle e não a minha. E compreendi que, se não for da vontade de Deus que eu tenha filhos, que Deus irá me abençoar de outra forma. Esta entrega me deu primeiramente paz no coração. E depois deste acontecimento, percebi que o cuidado e o amor de Deus é demonstrado quando procuramos ter intimidade com Ele. O amor e cuidado de Deus me mostrou muitas coisas na minha vida que precisavam ser modificadas. Hoje eu vejo que o trecho de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 17, tem todo o fundamento em minha vida. Lá diz o seguinte: porque há tempo para todo o propósito e para todas as obras. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento. O que para uns é rápido, para outros, que é o meu caso, é um pouco mais demorado. Devemos respeitar o nosso tempo e não ficar indo na onda de pessoas que te fazem se sentir uma pessoa estranha, diferente, uma pessoa que parece que não é deste mundo, pois não consegue acompanhar o ritmo da galera que frequenta. Hoje estou aqui para dar um grande passo de fé e receber as bênçãos que Deus tem para mim, me lavar dos meus pecados e receber o Espírito Santo em minha vida. Guilherme e Ana. Depois Andresa e Silvio e Renan. Oi, gente, meu nome é Ana Lídia e nós somos casados, estamos aqui tanto na igreja quanto na cidade há uns 5 meses e eu vou ler rapidinho. Desde que eu nasci, meus pais eram muito envolvidos na igreja e com o reino de Deus e lembro o dia que no sofá de casa, junto com meus pais, entreguei minha vida a Jesus. Acredito que, como flechas, eles nos apontaram para o caminho de Deus. Teus princípios ensinados desde criança me protegeram de muitas coisas, mas é claro que não me livrou de minhas próprias dúvidas e questionamentos que justamente me levaram a encontros pessoais com o Deus de meus pais. Lembro de alguns momentos que foram marcantes para mim, como os encontros e as histórias das células de criança, as frequentes manhãs que a minha mãe lia histórias bíblicas ainda criança, um encontro de adolescentes que foi muito marcante para mim, uma célula de adolescentes, viagens missionárias, momentos dentro de casa que minha mãe preparava um culto doméstico com um lanche bem especial, ou como eu sempre via a luz do quarto dos meus pais acesa desde muito cedo de manhã, e ao entrar no quarto eles estavam lendo a Bíblia com tanto prazer como se estivesse assistindo um filme bem empolgante e apaixonante. Também não lembro de nunca tê-los visto reclamar do trabalho que faziam no reino. Esses momentos me mostram que muitas vezes, seja como pais ou líderes, podemos considerar um esforço grande demais para um resultado pequeno demais, ou aparentemente nenhum resultado. Mas eu posso garantir que esses momentos me marcaram para sempre. Percebo que diante de Deus, nem nossos menores esforços são desprezados, mas sempre honrados. Como sou grata a cada pessoa que me serviu, mesmo sendo uma criança, uma adolescente, e por cada pessoa que continua me servindo, me amando e me ajudando até hoje. Ainda hoje, continuo dia após dia a conhecer mais o meu Deus. Bom dia, gente. Eu sou o Luiz Guilherme, esposo da Ana Lídia. Eu lembro da primeira vez que eu ganhei a minha primeira Bíblia, na verdade, minha tia me deu.
E ela me contou que quando ela ganhou a primeira Bíblia dela, ela deixou ela guardada por vários anos até que ela realmente se convertesse e começasse a ler a Bíblia. E ela me deu esse conselho, que eu não fizesse o mesmo erro dela, né? E eu, com toda a minha sabedoria, aos 17 anos, guardei minha Bíblia numa gaveta, e lá ela ficou por 8 anos guardada. E durante esse tempo, eu vivi a vida, acho que a vida exatamente que Satanás queria que eu vivesse. Eu acho que eu dei muita alegria para ele nesse tempo. Mas depois desses 8 anos, Jesus me encontrou num sonho, e eu acho que esse tipo de testemunho de restauração, eles mostram muito sobre o caráter de Deus. Um Deus que perdoa, um Deus que vai ao nosso encontro. Mas o maior testemunho que a gente pode dar na nossa vida é ter essa vida de buscar os propósitos de Deus para a gente. Então, para os adolescentes que estão aí terminando esse retiro, o maior testemunho que vocês podem dar é viver essa vida buscando em primeiro lugar os propósitos que Deus tem para vocês. Depois a Marinalva. Bom dia, igreja. Meu nome é Silvio Renan. Faz 2 anos e pouco que a gente mudou para Luiz Eduardo. E eu sou batizado desde 2012, em outra denominação, igreja evangélica também. Só que eu nunca havia tido esse compromisso e esse tocar do Espírito Santo que eu tenho hoje, que eu tive aqui, esse encontro, por meio dessas 2 pessoas que aqui estão, e do pastor e da pastora. Eu, desde quando eu me batizei, eu sempre frequentei a igreja, mas eu parecia que eu tinha medo de compromisso, de assumir um compromisso, de frequentar a escola dominical, de frequentar os cultos de ensino, e eu sempre meio que fugia. Então eu ficava naquele banho-maria, vivendo aquela vida de mentira, e, como dito anteriormente aqui por outros, estava fazendo a vontade de Satanás. Então, eu vivi uma vida de mentira, e eu posso dizer que eu estou aqui hoje, pela graça dele, que ele me guardou até aqui. E mesmo a gente distante ali, ele nunca deixou de cuidar de mim, da gente, e nos conduzir para onde a gente veio, para onde a gente chegou hoje. Que se a gente está aqui é pela graça dele, pelo cuidado dele e pela intercessão de pessoas que nos amam e nos acolheu tão bem aqui como essa igreja, a nossa célula, e tem nos conduzido e tem nos proporcionado um crescimento espiritual, pessoal, nosso relacionamento, e é o que eu posso dizer, que é maravilhoso o que a gente vive hoje. E hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida de verdade. Obrigado. Bom dia, eu sou Andresa e eu choro bastante. Eu sou esposa do Silvio. Como ele falou, nós viemos para cá 2 anos, 2 anos e meio, faz mais ou menos esse tempo que eu também me batizei na Igreja Batista da minha cidade. Eu participava de célula também, mas nada como aqui. Eu sempre soube quem era Deus, mas hoje eu sei o que é viver com Deus, que é muito diferente. E o meu testemunho mesmo é tudo que eu tenho vivido hoje, coisas que a gente jamais imaginou que a gente viveria, tudo que Deus tem proporcionado. Nós viemos para cá sem estar casado, hoje nós estamos casados, casamos na casa desses 2 maravilhosos, e assim, foi uma coisa que a gente jamais imaginou que a gente teria. Um dia muito especial mesmo, que a gente sequer sonhou, né, que nós teríamos isso. E eu sou muito grata a Deus porque Ele cuida da gente em detalhes. E no curso Mulher Única, Ele me tratou muito, foi quando eu comecei aqui na igreja. E a partir daí, cada curso, cada discipulado, cada encontro tem nos mudado. Hoje nós crescemos muito espiritualmente como casal, então
demais, e nós devemos tudo isso a Deus em primeiro lugar, e essas pessoas que são usadas por Ele. Dá pra gente ver o quanto o Espírito Santo usa as pessoas, como Ele quer estar com a gente, como Ele cuida da gente. Então, eu só tenho a agradecer, sem eles aqui ajudando a gente, com certeza nós não estaríamos aqui. Hoje é um dia muito especial para nós, um dos que vão ficar gravado para nós, e toda pessoa que tiver dúvida de Deus, saiba que Ele realmente é tudo que a gente precisa, e Ele faz tudo o que a gente precisa. Amém. Marinalva, depois o Yuri. Bom dia a todos. Nossa, que visão panorâmica linda. Mas não vamos chorar, né? A gente combinou que não ia, porque a gente já chorou demais ali, ouvindo os testemunhos dos irmãos. Eu sou a Marinalva, né? Também estou em Luiz Eduardo há 8 meses. Também não nasci num lar cristão, mas desde muito pequena eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, porque eu sou a 6ª de 8 irmãos. E minha mãe nunca foi de levar a gente, né, nas igrejas, no culto. E eu sempre busquei. A gente morava, graças a Deus, eu morava em frente à igreja. E daí eu comecei, né, desde os 7 anos, 8 anos, e aos 10 anos eu comecei a fazer catequese. E fiz tudo aqueles procedimentos na igreja católica. E eu nunca vi meus irmãos indo. E eu sempre falava assim, meu Deus, por que só eu vou, né? E daí, aos meus 19 anos... eu fui convidada para ir para a igreja, para a comunidade cristã, lá de Ribeirão Preto, do pastor Danilo. Lá eles fazem sempre, no dia 31 de dezembro, sempre faz a Noite das Luzes. É um evento maravilhoso, né, de evangelismo. E eu já estava namorando meu esposo. E ali a gente foi impactado com a presença de Deus. A minha tia que me levou para aquele lugar... e não deu certo. E daí eu pude sentir, sabe, de fato, a presença de Deus, a real presença de Deus na minha vida, que não era aquele Deus que eu sempre estava servindo. Parece que era um outro Deus. Mas desde então, desde 2009, a gente tomou essa decisão juntos, e nós temos essa caminhada aí, né, há 14 anos dentro da presença de Deus. E a gente fica muito feliz a ouvir tanto testemunho, porque a gente sabe, eu sei a diferença, né? Quem já viveu em 2 lar, não cristão e cristão, sabe a diferença e sabe o quanto Deus é poderoso para fazer milagre nas nossas vidas. E eu tenho certeza que se Jesus não tivesse me resgatado, eu vivendo da forma que eu vivia, certamente hoje eu não estaria aqui testemunhando da minha vida. E o que eu tenho para dizer é o quanto que Deus transforma vidas. Quantas vidas que a gente já ouviu até hoje aqui, né? E quantas de vocês já foram transformados com a presença de Deus. Mas há 8 meses nós viemos para cá. Quando eu fiquei sabendo, meu esposo se formou, a gente ia vir para cá. Eu já quis logo pesquisar, né, uma igreja onde que a gente iria se adequar, se encaixar. E graças a Deus eu encontrei a comunidade cristã pela internet ainda. E eu falei para o meu pastor, olha, Juraci, lá tem a comunidade, você vai fazer contato lá e vai falar que a gente está indo para lá, porque eu quero já chegar, né, na igreja, porque eu sei a importância de estar junto com os irmãos. E graças a Deus nós encontramos, né, a Camila e o Ilha, e a minha discipuladora maravilhosa, que tem me ajudado muito, não só na igreja, mas na vida, que eu acho que é isso que é importante. Eu fui muito bem acolhida na célula, e ela me direcionou todo lugar que eu vou. Eu falo, Camila, onde que é isso, onde que é aquilo? E ela tem me ajudado muito, e eu sou muito grata à comunidade, sou muito grata à igreja, e sou muito grata a todos vocês que estão aqui hoje, tomando essa decisão de estar entrando nas águas. Eu não tenho dúvida que é uma decisão muito importante na vida de vocês, e é primordial. E vocês vão ver o quanto que Deus vai usar a vida de vocês. Amém? Depois o Jessé e a Jéssica.
Bom dia a todos. Meu nome é Yuri Brício. A gente se prepara um pouquinho para falar alguma coisa, mas quando chega aqui em cima, misericórdia, viu? Deus diz que para não andarmos ansiosos, mas misericórdia, óbvio seguir, credo. Antes de vir, eu estava dirigindo para cá e estava pensando no que eu ia falar, mas eu tinha esquecido desse lugar. E assim que eu sentei ali, que eu olhei para cá, eu lembrei que há 7 anos atrás, nesse mesmo lugar, eu entregava a minha vida a Jesus. E foi a melhor decisão que eu tomei naquele tempo. Por muito tempo eu andei nos caminhos, porém nessa fase de transição da adolescência para a fase adulta, para ser jovem, passei por alguns problemas, fui morar sozinho, fui fazer faculdade. Não que isso justifique, mas foi onde eu caí. Há 2 anos eu voltei para Luiz Eduardo e me afastei, estava distante, não tinha compromisso com Deus, nem com nenhuma igreja. E por convite de alguns, o Jace que está ali, meu irmão, te amo demais, o Matias, que foi quem eu pedi para Deus para que me cuidasse no primeiro momento, e ele, agradeço a Deus pela vida dele, hoje o pastor também, que cuida muito de mim. E eu tive, a princípio, quando eu fui convidado para vir para a comunidade, eu tinha um pouco de receio de como eu seria tratado, de como eu seria recebido, mas eu louvo a Deus porque não teria lugar melhor para eu estar. Com esse tempo que a gente anda fora, a gente sofre muito no mundo, cria marcas, feridas na alma, e uma das coisas que mais me impedia de voltar era o medo. Mas Deus nos diz para sermos valentes, para que não temamos a nada, que sejamos fiéis e corajosos, porque Ele é conosco. E a partir do momento que eu ouvi Deus falar ao meu coração, o medo se foi, porque Ele é fiel, Ele é conosco. E a todos que estão tomando a decisão hoje de se batizar, ou que estão voltando assim como eu, sejamos fiéis e corajosos. Deixa eu ler aqui que é mais certinho. Não te mandei eu, esforça-te e ser valente. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E que possamos viver uma vida com Deus, firmes. Agradeço a Deus por ter me dado uma nova chance de estar aqui. Aos jovens, sejam valentes, sejam corajosos, não se desviem, sejam firmes e saibam que vocês têm uma família. Aqui tem um pouquinho só das pessoas que estão lutando com vocês, que estão ao seu lado. Agradeço a vida de cada um que tem trabalhado na minha vida. São processos, são muitas coisas que precisam melhorar e que tenham melhorado. E sei que com o tempo Jesus está me moldando, está trabalhando em mim, e chegarei no perfil dele, e é o objetivo. Agradeço também ao Márcio, que tem trabalhado em minha vida, no curso do Homem Exemplar, e que eu possa viver isso, que eu possa ser um homem exemplar, e é o que eu deixo para vocês, sejam fortes e corajosos. Bom dia, igreja. Nesse período do ano passado, nós estávamos chegando a Luiz Eduardo de São Paulo, né? Uma mudança muito radical na vida, deixar os nossos parentes, entes queridos, nossa igreja, né? Tantas incertezas por conta dessa pandemia e muitas outras coisas. E foi um momento muito difícil, né? E nós agradecemos a Deus pela vida do Jonas e da Cleusa, que nos receberam na célula, né, que são amigos, né, que têm nos aconselhado, né, nos acompanhado na vida. Né. Eu, em São Paulo, estava vivendo um momento muito difícil. Né, tive muitos problemas com o meu trabalho. Né, sou de um lar cristão, berço cristão, mas o meu trabalho me consumiu muito, né? Me fez um pai ausente,
me fez um marido ausente, viajava muito, trabalhava até de madrugada, né? E tudo aquilo foi me afastando muito do meu ministério, né? Da igreja. E Deus usou esse momento, essa mudança, para transformar completamente a nossa vida, né? Porque nós viemos aqui e, graças a Deus, hoje a gente tem qualidade de vida, hoje a gente tem tempo para estar nas células, para participar dos trabalhos da igreja, né? Deus, ele tem tido um tempo mesmo de tratamento conosco, de transformação. Esse curso Homem Exemplar, né? Deus tem confrontado muito comigo. Muitas áreas da vida que a gente às vezes conhece, é cristão 20, 30 anos e a gente não se atenta a alguns erros, né? E alguns pecados que a gente vai acomodando, com o passar do tempo eles vão nos minando, tirando aquilo que Deus tem para nós, né? Então, percebi nesse curso, no Vida Vitoriosa, Deus realmente tratou muitas coisas na minha vida, na vida da minha esposa, e isso tem sido muito, muito grandioso da parte de Deus, essa mudança que Deus está fazendo em mim, na minha família. A gente está aqui para servir a Deus, né? Nós estamos aqui nos unindo a vocês, né, como comunidade. Agradecemos por esta igreja, né, pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Nós queremos servir, né, alcançar outras vidas, né, que esse amor de Deus que tem que estar transformando possa transformar outras vidas. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. Eu sou a Jéssica, esposa do Gessé, a mãe do Mateus e do futuro Vitor, né? Eu estou grávida de 4 meses, quase indo para 5 meses. E, na verdade, eu não nasci num lar cristão. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu não nasci num lar cristão. E aí eu fui uma das primeiras da minha família a estar indo para a igreja, né? E eu tive uma infância bem difícil, né? São muitas coisas que no curso eu pude aprender e Deus falou muito ao meu coração. E aí eu fiquei 18 anos em uma outra denominação e aí a gente tinha essa dificuldade com o trabalho do Gessé. Ele trabalhava bastante e eu sempre orei nesse sentido para que Deus pudesse nos guiar. E assim o Espírito Santo de Deus nos ouviu e parecia ser uma coisa impossível. E Deus, com o seu poder, colocou as suas mãos nos nossos caminhos e nos encaminhou para Luiz Eduardo. Não foi fácil, não é fácil, mas Deus, quando está no controle, Ele conduz tudo. Ele abre as portas e Ele faz o impossível acontecer. E é nisso que nós acreditamos. E aí, hoje a gente está vivendo esse milagre. E eu sou muito, muito grata a Deus. Eu quero agradecer a vida da Cleusa, do Jonas e da igreja, todos vocês. Que Deus venha conduzir todos vocês e nós agradecemos por ser tão bem recebidos. Ao Helmut, a Brigitte. E nós só temos motivos de agradecer. O curso também foi um curso assim, uma reciclagem, onde a gente pôde ver cada área da nossa vida e entender que Deus nos ama incondicionalmente. E Ele deu a vida por nós, por amor a nós, mostrando para a gente que a gente é tão importante que Ele vai lá e pega, Ele deixa as 99 ovelhas através de nós, né? E nos resgata. Então nós somos muito gratos a Deus e queremos servir aí a igreja, a comunidade, a Luiz Eduardo, que nós possamos ser bênçãos e agradecemos por tudo. É isso. Agora a minha pergunta, esqueci alguém? Chega uma hora que eu já não sei mais. Esqueci alguém? Não. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai orar por esses queridos. Alguns vão dar o passo do batismo, né? Estão dando o passo do batismo. Outros vêm por transferência de outras igrejas e ainda outros por restauração. Pessoas que se afastaram de Deus e estão voltando para Deus agora. E a gente quer mesmo que eles se sintam bem, encontrem seu espaço, possam crescer em Deus e possam servir também. Porque essa corrente não pode parar. A gente precisa ainda correr atrás de muita gente que precisa da salvação, que precisa de Deus. Isso nós queremos fazer. Então a gente vai orar pela vida deles. A gente vai cantar o último louvor. Depois a gente vai para o rio para celebrar o batismo lá, ok? Podemos nos colocar em pé, vamos orar. Coloque a mão sobre o batizando, o que vem por transferência, está perto aí.
Vamos estender as nossas mãos em direção a eles e pedir essa presença de Deus e transbordar de Deus sobre a vida deles. Deus tem um propósito para cada uma dessas vidas. Deus chamou cada um desses queridos pelo nome. Eles pertencem a Deus e Deus vai conduzi-los. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, por poder ouvir tantos depoimentos de pessoas que têm uma experiência contigo, vivenciam essa experiência e que nos confirma mais uma vez o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor tem poder de restaurar, de curar, de trazer à vida aquilo que estava morto. Como o Senhor é bom, e nós queremos te dizer que nós te amamos e queremos te servir para sempre. E agora, Pai, nós abençoamos esses queridos, cada um no seu momento, Pai, que hajam derramado a Tua presença, que essas vidas continuem sendo, sejam seladas pelo Espírito Santo de Deus, que hajam derramado a Tua presença sobre essas vidas, que elas sejam fortalecidas no Senhor e na força do Teu poder, que elas possam vivenciar cada vez mais da Tua revelação, daquilo que o Senhor tem para a vida delas, que o Senhor conduza esses passos, que o Senhor conduza essas vidas, que o Senhor as guarde de todo mal. E que como igreja, Pai, nós possamos viver de fato o corpo de Cristo, que nós possamos praticar uns aos outros, vivenciar uns aos outros todos os dias da nossa semana. Pai, derrame essa graça sobre cada um de nós, Pai, e cele essas vidas que estão chegando com o Teu Santo Espírito, que elas nunca se afastem do Senhor e permaneçam como filhos amados nesse caminho de graça. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Podemos aplaudir o Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida, que é Deus soberano. Vamos cantar esse último louvor, depois os batizantes vão se preparar rapidamente para o batismo. A gente desce ao rio, celebra o batismo, depois todos estão dispensados. Todos os dias quero louvar.
Podemos todos nos dirigir lá para o rio, para o batismo. Me